A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 10. Esse trimestre nós estamos estudando a revista Bons e Maus Exemplos, aprendendo com personagens bíblicos. O personagem da nossa aula de hoje é João Batista. O tema da nossa lição de hoje é João Batista, prepare o caminho do Senhor. Na aula de hoje, nós vamos falar de João Batista, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Ele que desde o seu nascimento teve a sua história marcada pelo sobrenatural de Deus. Seus pais já eram de idade avançada quando receberam a notícia que iriam ganhar um presente de Deus, que era o seu filho. João Batista, ele viveu a sua vida de uma forma exclusiva para Deus. Era um profeta nazireu. Mas o que é ser um profeta nazireu? Para você entender melhor, nazireu é um termo utilizado na Bíblia e o seu significado indica um voto de consagração especial que uma pessoa fazia diante de Deus. A palavra nazireu significa algo como consagrado ou separado. Essa palavra ela vem do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, separar, consagrar. O chamado profeta nazireu era uma pessoa separada para uma obra especial. Isso era feita de forma voluntária. E na história nós vamos encontrar outro personagem que ficou muito conhecido por ter esse voto. E ele foi Sansão, conhecido como Sansão, o nazireu. João Batista, desde o ventre, viveu uma história particular com Deus. E ele foi um grande evangelista naqueles tempos. A sua mensagem ela era simples e direta. E o foco principal era o arrependimento do povo. João, desde o ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. E é isso que a síntese da lição de hoje está destacando. Olha só. A presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. E nós já vamos ler o texto do dia. Então, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura, que está lá em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 1. Vai dizer bem assim: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas talvez você está olhando para mim e dizendo: professor, eu não entendi nada. Então nós vamos melhorar. A Bíblia atualizada na linguagem de hoje está assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Ficou um pouquinho mais claro agora, né? Nós vimos aqui, lendo esse versículo, que a vida de João Batista foi confirmada por Deus. E a certeza que nós temos é que quando Deus está no negócio, não tem como nada dar errado. Mas não foi isso o que aconteceu com o pai de João. A sua mãe, Isabel, e seu pai, Zacarias, receberam essa notícia maravilhosa. Mas Zacarias, ele não acreditou que aquilo iria se cumprir, pois os dois já eram de idade avançada. E por essa incredulidade da parte de Zacarias, ele ficou mudo até o nascimento do bebê.
Isso já mostra a diferença de João Batista, que durante toda a sua vida ele foi fiel a Deus e um homem de muita fé. Então agora nós vamos conhecer a história do profeta João Batista. Já no começo da história, seu pai Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel. Lá em Lucas, no capítulo 1 e o verso 13, Zacarias está no templo e vai oferecer incenso a Deus e recebe a visita do anjo Gabriel. E ele diz: a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. Ele pedia a Deus um filho. E então Deus decide abençoar ele e a sua esposa e responder a sua oração. O que me impressiona aqui é que ao invés dele ficar feliz, contente com essa notícia, alegre, porque Deus escutou a sua oração, olha, mas muito pelo contrário, ele duvidou. E essa dúvida ficou marcada, porque ele ficaria mudo até Isabel, a sua esposa, dar à luz ao seu filho. E quando o menino nasceu, o seu nome foi confirmado por Zacarias como João. Gabriel, quando menciona João, ele dá algumas características, e uma que preciso destacar aqui é quando ele fala que João será grande diante do Senhor. Mas a grandeza de João não estava nos seus bens e nem nas suas vestimentas, pois João era filho de sacerdote, mas estava na forma como se vestia e se portava em meio às pessoas. A maneira incisiva de falar, o jeito de se vestir e como ele era cuidadoso no seu relacionamento com Deus, mostrava o quanto ele tinha respeito pelas coisas de Deus. E o próprio Jesus, quando se refere a João Batista, diz que ele era muito mais que um profeta. João, ele era separado e ele não podia beber vinho ou outra bebida forte. Era costume em Israel o consumo do fruto da vide. E isso nos faz lembrar a história de Noé, que bebeu e se embriagou. No caso de João Batista, que era nazireu, diferente do costume do povo hebreu, eles não consumiam vinho e nem as uvas frescas. Eles eram separados para Deus. E com essa atitude, João, separado por Deus, tinha uma alimentação totalmente diferente dos outros. E isso fez com que essa atitude de João rendesse alguns comentários maldosos. Você vai observar lá em Mateus, no capítulo 11, e o verso de número 18, olha o que as pessoas falaram dele. Está escrito assim: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Isso é interessante, porque quando uma pessoa tem um chamado da parte de Deus, ela não deixa que qualquer coisa o tire da presença de Deus. O jeito de falar e agir é diferente dos demais, e isso é o que espanta os outros. Você já deve ter passado por alguma situação dessa, em que você se recusa a fazer algo que todos estão fazendo e começam a colocar rótulos em você, apelidos, a falar mal de você. Porque tudo que é diferente daquilo que todos fazem causa espanto. Eu não bebo e trabalho em um lugar que todos bebem, fumam, mentem, cometem adultério. É esse momento que a presença de Deus é evidenciada na sua vida. São nesses momentos que o diferente da parte de Deus mostra que é possível ser fiel a Ele em meio ao caos. E esse é o nosso desafio durante esses dias que vivemos.
Hoje é normal trair, é normal mentir, roubar, beber, virou normal casar e depois se separar em poucos meses. Mas o que não é normal é você ser fiel a uma mulher, ser fiel a um homem. Não é normal para o mundo você deixar de ir em festas e fechar a porta do quarto e escutar a voz de Deus. Mas mesmo assim, nesse mundo com valores familiares perdidos, Deus hoje quer chamar você, jovem, moços e moças, que se levantem os novos João Batistas dessa geração, que não se corrompem, mas têm a sua vida firmada em Deus e são cheios do Espírito Santo. E é dito que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre, porque uma pessoa realizar tudo o que ele realizou é somente debaixo da capacitação do Espírito Santo. Era o Espírito que revelou a João que Jesus era o Cordeiro. Era o Espírito Santo que fazia com que as pessoas fossem até ele para serem batizadas. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até João para ser batizado. E a sua pregação, a pregação de João, não era um lugar com holofotes, com uma plateia seleta, mas muito pelo contrário. O deserto era o local onde a voz dele ecoava e vidas eram transformadas. O Espírito Santo, ele confirmou todos os passos de João, desde o ventre da sua mãe até a hora da sua morte. E o ministério de João Batista é conhecido como um ministério sobrenatural. Isso porque o conteúdo da sua mensagem era a preparação para a vinda do Messias. E tudo isso tinha como base uma coisa: o arrependimento. Pensa comigo. O arrependimento é o início de toda a caminhada com o Senhor. A palavra arrependimento, ela deriva do grego metanoeo, ou metanoia. O sentido dessa palavra é o de uma mudança completa de mente e de vida. Uma alteração completa do modo de pensar, e isso gera frutos práticos na vida da pessoa. É como se, ao me arrepender da minha vida pecaminosa, eu decidisse firmemente me santificar para o Senhor. Pode se tratar de uma experiência e revelação sobrenatural de Deus, mas o sentido aqui é totalmente mental e racional, ou seja, o arrependimento é uma decisão. Mesmo João, tendo nascido em meio a uma família de sacerdotes, através das suas palavras, Deus estava mostrando que ele seria um profeta de total confronto. A sua mensagem não era uma mensagem para massagear o ego das pessoas, era uma intimação para que houvesse mudança de vida. Nos dias de hoje, o que está nos faltando são palavras de confronto. Nós estamos preocupados ultimamente em agradar os nossos ouvintes e deixamos de lado a pregação que traz mudança. Já viu quantos canais que existem no YouTube? Existem pessoas com sorrisos bonitos e uma bela oratória. Eles falam que a maneira que eles falam dá até vontade de ficar 24 horas escutando, porque são palavras que nos prometem uma vida boa, sem problema, mas a realidade da nossa pregação deve ser o que Jesus nos ensinou quando dizia. Jesus falou bem assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
Nesse texto nós vemos que a promessa de Jesus não é que seremos vitoriosos todos os dias. Alguns pregadores incluem uma fala e dizem no final do versículo, e tu também vencerá, mas isso é uma total heresia. No texto que eu acabei de falar, Jesus afirma que ele venceu. Passou por tudo o que nós estamos passando, desejos, dores, lutas, mas decidiu ser fiel ao seu Pai. O que podemos fazer é uma receita que não vai acabar com os nossos problemas, vai aliviar o nosso fardo, que é tão pesado. Mas qual é, professor? Lá, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, vai dizer bem assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que mais me inspira em João e o seu chamado é a submissão. Porque, olha só, certa vez algumas pessoas vieram com comentários maldosos dizendo que Jesus estava fazendo mais discípulos que ele. Comentário feito com a intenção de ver qual seria a reação, ou até mesmo pensava que João teria algum tipo de ciúmes de Jesus. Mas ele não se deixou levar por esses comentários, porque sabia qual era a sua missão. E não queria mais do que aquilo que Deus tinha planejado para ele. E isso é lindo. Quando João Batista batiza Jesus, ele afirma que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mesmo sendo João mais velho que Jesus, ele sabia que estava ali por causa de Jesus. Sua missão era preparar o caminho para Jesus. E na sua cabeça, ele tinha convicção de quem era grande na presença de Deus. E lá em João, no capítulo 3 e o versículo 30, ele vai dizer bem assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo que tira todas as dúvidas a respeito do que João pensava. Ele tinha no seu coração total conhecimento de que era Jesus que mudaria a história. E as pessoas que seguiam João Batista e aceitavam a seguir a Deus através da sua presença, eram batizados por João, como um sinal de mudança total de pensamentos e atitudes. Perante os homens, João deixa claro que ele era somente um degrau de uma vida de mudança, pois Jesus estava vindo para completar essa obra. E lá em Mateus 3 e 11, João ele vai dizer assim, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, com evidência no falar em outras línguas, nos dá poder para testemunhar. Mas sobre o que diz João, sobre o que ele fala, batizará com fogo, a palavra fogo nos aparece que ele estava indicando que Jesus julgaria aqueles que não se arrependessem dos seus pecados. E a palavra fogo é encontrada na pregação de João lá em Lucas, no capítulo 9. E tudo, você vai concordar comigo, e eu já falei e repito, tudo que confronta as pessoas, às vezes causam medo. E acontece que João é preso por causa disso. E um dos momentos mais intrigantes durante esse período em que estava preso é que ele pede para 2 de seus discípulos ir até Jesus e os discípulos chegam lá e fazem uma pergunta. És tu aquele que havia de vir? Ou a gente deve esperar outro? E você deve se perguntar, como que alguém
que afirmou que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, agora está fazendo esse tipo de pergunta. Na prisão aonde ele estava, e como ele sairia dali somente morto, ele teve dúvidas sobre Jesus ser o Messias. É possível que ele tenha ficado em dúvida em ter sido usado por Deus para a pessoa certa. Mas a sua dúvida foi sanada, pois Jesus dá uma resposta que iria alegrar o coração dele. E vamos ler lá em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 4. Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus, ele poderia repreender os discípulos de João, porque João estava duvidando, mas não. Ele apenas pede para que eles observassem e falassem tudo o que estava acontecendo, porque todos os atos estavam sendo confirmados que Jesus era o Messias enviado por Deus. Em Mateus, no mesmo capítulo 11, o verso 10 e 11, vai dizer algumas coisas sobre João. E as escrituras sagradas, elas vão dizer assim: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Essas palavras foram ditas por Jesus a respeito de João. E com isso ele afirma que João era o maior dos profetas. Não há relatos que João tinha realizado milagres, ressuscitado mortos ou até expulsado demônios. E ele foi morto e decapitado na prisão. Ainda assim, ele foi considerado por Jesus como o maior dos profetas. João Batista, enquanto estava livre, preparou o caminho para que Jesus passasse na terra. Batizou pessoas, confrontou fariseus e anunciou que o Messias estava vindo para mudar tudo e todos. E o seu testemunho e exemplo continuam vivos até hoje. E isso nos leva a pensar: como nós estamos preparando o caminho para que o Eterno venha passar e trazer mudança? Será que hoje nós estamos pregando, anunciando o evangelho de mudança? Ou estamos preocupados em massagear o ego das pessoas que estão ao nosso redor? Eu não sei quais foram as suas respostas, mas fica um conselho para nós. Todos os dias, quando fizermos o nosso devocional com Deus, quando lermos a sua palavra, a nossa oração deve ser uma só. Deve ser: Deus, nos tira no conforto da nossa mesmice e nos leve para o confronto de mudança. Que nós possamos seguir o exemplo de João Batista, que não se corrompeu ao mundo ao seu redor, com o que estava ao seu redor, mas foi fiel até o fim. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você.